Boa noite a todos. Muito fraco, hein? Boa noite. Agora sim. Eu adoro esse estudo de perguntas e respostas, porque é uma oportunidade da gente esclarecer as dúvidas. Eu tenho algumas perguntas de noites anteriores, o Márcio também tem, mas a gente prefere dar prioridade para as perguntas daqui hoje de vocês, porque a doutrina espírita ela é uma doutrina de consolo, por isso é muitas vezes chamada de doutrina consoladora, mas é também, e eu acho isso muito importante, uma doutrina de esclarecimento, porque o esclarecimento também é consolador. Então esse é o momento da gente ser esclarecido. Aproveitem a oportunidade, aproveitem aí esse momento para esclarecer as dúvidas. Claro que não todas as dúvidas, mas as dúvidas que o Espiritismo tem algumas respostas, principalmente sobre a existência dos espíritos, a comunicação com os espíritos, a imortalidade da alma, né, sobre Jesus, sobre Deus, sobre a Bíblia, esses assuntos assim que muitas vezes causam muitas dúvidas e o Espiritismo pode esclarecer. Então aproveita a oportunidade, podem fazer perguntas que eu e o Márcio vamos buscar responder segundo a doutrina espírita. E aqui uma pergunta que talvez é a dúvida de muita gente, e que essa é mais fácil de responder, por isso que eu vou começar com ela. O que é a transição planetária? Porque muito se fala de transição planetária. E da onde surgiu isso, né? O que isso significa? É o seguinte, no Evangelho segundo o Espiritismo, depois eu vou até pegar ele ali para ver aonde que está, para falar para vocês direitinho, Kardec faz um estudo sobre a evolução dos mundos. E ele começa lá no mundo primitivo, que é a primeira fase da evolução dos mundos, e chega até na fase de mundos celestes, ou felizes, né? Feliz, depois celestes. E o que acontece? Ele fala que a Terra está no mundo de provas e expiações, que é o segundo mundo na evolução, nessa escala evolutiva. E ele fala que a Terra está se preparando para ir para um novo estágio, que é o estágio de regeneração. Então, muitos espíritos falam que, a partir da vinda de Jesus, a gente está nessa transição. Se a gente conseguir realmente colocar em prática os ensinamentos de Jesus, a gente já vai conseguir ir para esse outro estágio, que seria o estágio de mundo de regeneração. Então nós estamos nesta fase de transição. Só que qual é o erro que a maioria das pessoas cometem? Eles colocam o tempo planetário como se fosse o tempo da vida, né? E o tempo planetário ele é muito mais longo do que o tempo de vida nossa. Desculpa. A vida nossa é isso aqui, ó. Né? Diante da imortalidade é uma coisa muito passageira. E para um planeta, também a vida humana é muito passageira. Então a gente acredita que a transição é agora, vai acontecer, né, daqui 10 anos, daqui 20 anos, não é assim. O Haroldo Dutra, né, que estuda muito a Bíblia, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, fez a tradução do grego, né, tem vários estudos sobre essa evolução planetária, e baseado em Jesus e no Novo Testamento, nas epístolas de Paulo. Ele chega a falar que um dia planetário são 1000 anos. Um dia planetário é 1000 anos. Assim sendo, a mensagem de Jesus
ela veio há 2 dias planetários. E agora nós estamos ainda absorvendo esse conhecimento, tentando realizar, colocando em prática, errando. Então, a pergunta seria o seguinte: quantos dias dias planetários a gente consegue fazer essa transição? Se é 7 dias, que seria uma semana, digamos assim, são 7.000 anos. Ah, mas é tempo demais. Para o planeta Terra, não. 7.000 anos para o planeta Terra é muito pouco tempo. Então, essa fase de transição, é certo que a gente está nela. E só para complementar, no Livro dos Espíritos tem uma questão que que afirma que muitas vezes o conhecimento intelectual, o conhecimento vem primeiro do que a moral. Então, eu observo no planeta Terra que nós já temos o conhecimento de um mundo de regeneração, a ciência evoluiu tremendamente, mas a moral está um pouco atrasada. Nós não conseguimos ainda alcançar moralmente o nível que a nossa ciência alcançou. Nós, por exemplo, temos o poder tecnológico de fazer uma bomba atômica, mas a nossa moral, seja individual ou coletiva, nunca deveria pensar em utilizar essa bomba atômica. No entanto, foi feito. Então, século XXI, eu imaginei que não teríamos mais guerra. Infelizmente, já eclodiu guerra de novo, uma guerra estúpida, de fronteira, né, e com aquelas justificativas, né? Eu vou invadir primeiro para que ele não me invada, ou vou invadir para minha proteção. Então, assim, guerra, morte, criança, bomba explodindo. Então, apesar da gente saber que a gente está nessa transição, né, para um mundo melhor, eu ainda vejo, né, que falta muito para a gente alcançar. Falta muito. Mas estamos melhorando, tá? Estamos melhorando. Isso também eu não tenho... eu tenho certeza disso, eu não tenho nenhuma dúvida que socialmente e coletivamente a gente vai melhorando também enquanto sociedade humana. Boa noite. Vamos dar sequência, já temos uma pergunta. A pessoa pergunta assim: como perdoar aquele que me persegue e calunia? O microfone está com um pouco de eco aqui, ó. Tem jeito de tirar? Tá ruim, tá? Aí, alô? Ah, melhorou. Como perdoar aquele que me persegue e calunia? É difícil a gente pensar, né, em perdão quando alguma coisa nos incomoda, alguém que nos persegue, que fala mal da gente, que aperrenha a vida da gente, que seja no trabalho, em casa, na sociedade, né, nos grupos. É muito difícil essa situação. E ao longo da vida a gente vai percebendo que esse ato de perdoar faz parte de um processo de aprendizado, né? É uma conquista interior que a gente vai fazendo ao longo da vida, né? Quem dera se a gente já começasse a pensar assim, já lá quando a gente ainda é jovem. Mas à medida que a gente vai ganhando mais experiência na vida e passando por muita tribulação e muitas situações de perseguição, de ouvir falar mal da gente, que é uma coisa que realmente incomoda, a gente começa a perceber que não é assim fácil realmente perdoar. Porque quando Cristo fala em perdoar o teu inimigo, ele não está te pedindo para que você traga o inimigo para debaixo do seu teto, né, para a sua convivência cotidiana. Ele pede para que você não deseje mal a essa pessoa, que você não vingue o ato, que você não deseje que ele também passe por situações e que esteja pronto para dar a mão caso veja-o numa situação de necessidade. Sem pedir nada, sem falar nada. É realmente esse ato de simplesmente deixar passar. Isso é perdoar, né, o inimigo. E da mesma forma,
quem nos persegue e calunia, a gente começa a perceber que o primeiro passo desse processo é manter o silêncio. O silêncio é muito importante na vida da gente, nos momentos onde as coisas apertam. Manter o silêncio, a reflexão, né? Tentar se reequilibrar, porque realmente é uma energia negativa que toma conta do ser, né? Quando a gente fica irritado, quando a gente fica magoado, ou quando a gente se sente injustiçado, parece que é um veneno que toma conta do nosso ser. A gente sente o nosso sangue fervendo, o coração bate, a adrenalina parece que sobe e dá uma sensação muito ruim. A gente quer explodir, a gente quer gritar aos quatro cantos. Então, quando a gente aprende a silenciar, é a hora que a gente começa a parar para refletir sobre o que aconteceu, sobre o que está acontecendo. Né? E a gente eleva o pensamento nesses momentos a Deus, pedindo a Ele que os bons espíritos possam, nesse momento, estar conosco, nos orientando, nos iluminando, nos dando pensamentos de bem-estar em relação ao outro, para que a gente possa realmente ir baixando aquela guarda de vingança, de luta, que todos nós temos esse impulso negativo do homem primitivo ainda, né, nesses momentos, e que a gente vá deixando as coisas serenarem. Porque no final, quando tudo estiver em equilíbrio, quando a gente para refletir novamente sobre o ato, a gente pode até perceber que eu estava errado. Que a outra pessoa talvez não estivesse errada naquilo que ela falou. Às vezes, uma forma de eu agir, uma forma de eu falar, gerou nele um pensamento de que eu estava tentando, de alguma forma, agredi-lo ou agredir alguma coisa, fazer mal, e ele simplesmente, por invigilância também, falou. Não perseguiu. Pode me perseguir também por inveja, né? Por tantas outras coisas. Então, nesses momentos, a importância do silêncio é a gente se guardar para que a gente não revide de imediato com negatividade. Porque nesses momentos todos nós somos agressivos, todos nós fazemos o que não deveríamos realmente, que é aquele impulso de vingança, impulso de não estar bem, não quero, não foi, não sei o que, e quer gritar, Então o silêncio é muito importante. Depois do silêncio, é realmente tentar entender que aquela pessoa que me atacou ou me perseguiu está num momento de desequilíbrio, porque uma pessoa, quando está bem consigo, bem com Deus, ela não é agressiva, ela não é maledicente, não é? Então, assim, quando a gente percebe que o outro está nessa sintonia, é sinal que ele está pedindo socorro. Então eu oro para ele. Mesmo que naquele primeiro momento a minha oração seja meio que forçada, meio que falsa, né? Eu vou rezar porque eu sei que eu preciso, mas reze. Peça a Deus por ele, peça a Deus que o ilumine, que encaminhe bons espíritos para aquela outra pessoa, para que ela possa ver o resultado dos seus atos, daquilo que ela fez. E quando a gente faz isso, vocês vão começar a perceber que a gente também começa a se sentir bem. Porque quando você emana boas energias, você já está saindo de dentro de você. Você está começando a criar em você bons sentimentos, bons fluidos, para que você jogue. Então começa dentro da gente, e a gente vai se apaziguando, vai se harmonizando. E estejamos atentos, porque um dia essa pessoa que me perseguiu, me caluniou, pode estar numa situação em que eu poderei, de alguma forma, fazer alguma coisa, nem que seja dar um bom conselho, estender a mão, fazer um favor, sem falar nada, sem cobrar, sem julgar na cara. E aquele ato, às vezes, de eu fazer por ela alguma coisa, vai fazer com que essa pessoa reflita sobre tudo que ela já fez no passado e falar assim, poxa, lá atrás eu magoei essa pessoa e hoje é ela quem está aqui a me dar a mão. Né? Então, isso é muito mais importante. Porque, como diz Joana de Ângeles Edivaldo, o mal que me faz mal não é o mal que me fazem, mas o mal que eu faço, porque este mal me torna mal. Então o mal que vem só me atinge se eu deixar.
Mas o mal que eu faço, ele já está impregnado em mim. Então este mal é o que me faz mal. Vamos ser bons e deixa o mal com quem está com ele. Uma vez eu vi uma palestra, se eu não me engano, não sei se foi o Zé Amaral, Vicente, já tem algum tempo, ele falando que se eu venho com um presente ruim para dar para vocês, uma caixinha com uma coisa ruim dentro dela, e fala que estou te presenteando. Se você aceitar esse presente, com quem fica o presente? Não é com vocês? Mas se você falar assim, não, eu não quero esse presente, com quem fica o presente? Continua comigo. É assim. Quando alguém te faz algo mal, não aceite. Silencie, ore, siga sua vida em paz, não deixe que aquilo te abale e deixe a coisa ruim com quem veio com ela. Não aceite aquilo para você. Interessante o Márcio falar desse presente. Eu lembrei de uma outra coisa que também dá para a gente refletir nessa questão de perdão. É uma historinha mais ou menos assim, que estavam caminhando 2 discípulos, orientais lá, de monge, não sei o quê, e eu sei que tinha uma mulher querendo atravessar um rio, e era proibido naquela crença deles tocarem em mulher. E aí, por caridade, um desses discípulos pegou a mulher e atravessou, carregando ela, o rio. E aí, o outro discípulo, depois que ele deixou a mulher e os dois continuaram andando, ficou só acusando o outro, falando assim, mas você carregou que a mulher, hein, senhor? Você não devia ter carregado ela, você sabe que não pode tocar em mulher. E ficou atazanando ele o resto da viagem. Depois de muito tempo, eles estavam já chegando na cidade, o cara foi e falou de novo, mas você, hein, senhor, pegou que a mulher lá, atravessou, você sabe que não pode. Aí ele enfesou e falou assim para o outro, tá bom, eu peguei a mulher, mas eu larguei ela lá, você está trazendo essa mulher até agora aqui. Porque toda hora ficava lembrando aquilo. E no caso do perdão, eu também me lembro de algumas palestras do Zé, eu não sei se foi o Zé que falou isso, que o ressentimento e a mágoa é como se fosse uma brasa que a gente tem no coração da gente, e que toda hora que a gente lembra daquela mágoa, daquele ressentimento, é como se a gente pegasse aquela brasa e soprasse. Aí ela acende de novo e machuca o nosso coração. Então, se a gente compreender que o perdão é melhor para a gente jogar essa brasa fora, igual ele falou do presente, não aceitar essa brasa, a gente fica livre de uma mágoa e do ressentimento que fica com a gente fazendo mal para a gente. E aí eu me lembro de uma orientação também, agora eu não lembro o livro da codificação que tem isso, que um espírito fala assim, se você soubesse o tanto que é bom fazer bem, vocês faziam o bem por egoísmo. Olha só, se vocês soubessem o tanto que fazer bem é bom para vocês, vocês faziam o bem por egoísmo. Olha que coisa. Então, do perdão é a mesma coisa. Se vocês soubessem o tanto que faz bem perdoar, o tanto que libera do nosso peso, tira que machuca, essa mágoa que machuca, essa coisa ruim, vocês perdoavam por egoísmo. Vamos perdoar por egoísmo, para ficar livre disso. Foi uma coisa que eu lembrei. Bom, citando aqui, eu falei, aonde vocês vão ler isso? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 3, as diferentes categorias dos mundos habitados. Mas tem isso em várias referências, tá? Tem no Evangelho, tem no Livro dos Espíritos, tem no Céu e Inferno, capítulo 3, e tem 11, tem na Gênese, tem no Livro dos Médiuns. Então, tem várias referências na doutrina espírita sobre isso. Estamos respondendo pergunta aqui, mas não recebemos nenhuma de hoje ainda, hein?
Olha essa que legal, gente. Boa noite. Como explicar, de acordo com o Espiritismo, quando a gente, ou quando uma pessoa, sofre a consequência das escolhas erradas de outras pessoas? O colher sem ter plantado. E aí, Márcio? E pior que tem hora que a gente acha que isso acontece mesmo. Né? A gente está com um filho, aí o filho faz alguma coisa, isso respinga na gente, você fala, mas foi ele, por que eu estou sofrendo tanto? Ou o marido, né, faz um tanto de coisa, que ele causa. E um tanto de coisas na vida da gente, a gente pode imaginar que a gente não tem culpa no cartório e está lá pagando. Né? Você não fez a dívida e está lá pagando. Você não errou e está lá sofrendo. Parece que é assim. Para a gente entender essa questão em profundidade, eu sugiro que vocês leiam o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aflitos. E lá tem 2 itens. Causas atuais das aflições. E aí Kardec fala, a maioria das causas das aflições são nessa vida, são decorrentes da moral nossa dessa vida. Principalmente nos nossos vícios, igual o Márcio citou Joana de Ângeles. O mal que faz mal para mim não é o mal que os outros desejam para mim, é o mal que eu tenho, é o mal que está no meu coração. Jesus também fala. Não é o que fala da boca que faz mal para mim. Aliás, não é o que entra pela boca que faz mal para mim. É o que sai dela porque está cheio o coração. Então, a maioria das causas do que nós sofremos está aqui. Mas aí depois Kardec fala, como é que vai explicar um tanto de coisas que a causa não está nessa vida? Está em outras. Está em outras vidas. Então, muitas vezes, você pensa que não errou, que não está ali envolvido, mas está. Eu citei alguns exemplos aqui de família. Muitas vezes, a família da gente causa um tanto de sofrimento, e aí você fala, não fui eu que fiz, foi meu parente, foi tudo, e agora eu estou sofrendo. Mas você já se perguntou por que você está naquela família? Por que você reencarnou como filho naquela família? Por que você foi pai daquela criança ou daquele adolescente que causa tanto problema? Então, a gente está aqui, aonde a gente está, não é por acaso. É porque está aqui nessas condições e nesse que você fala que não plantou, foi plantações, são consequências. Até o fato, gente, de estar reencarnado num planeta de provas e expiações, já implica em muita coisa. Porque se fosse um sangue muito bom, fosse um sangue bom, igual ele falou, que não fosse afetado por nada e tudo, você não estava reencarnando aqui não, estava reencarnando num outro mundo, num mundo mais evoluído, mundo de regeneração, num mundo feliz. Você está aqui, é porque, falando uma gíria nossa, é porque você tem o rabo preso. Você prendeu aqui o seu rabo em algum lugar, aí a gente vem aqui e sofre as coisas. A gente tem que entender também, porque a gente tem muito aquela ideia de karma, né? E a ideia de karma, a gente pensa assim. Primeiro, não é karma. Karma é uma palavra oriental de uma teoria do Oriente que não é bem a teoria espírita, não. No espiritismo, a gente costuma falar as causas e as consequências, a lei de ações e reações, né? Alguma coisa assim para, inclusive, fugir dessa lei do karma, que é com ferro você será ferido.
Não é assim que funciona. Mas o que eu queria chamar a atenção é que essa lei de ações e reações, esse karma, entre aspas, não é uma coisa só individual, não. Ela é coletiva. A nossa família enfrenta essa lei de ações e reações de forma conjunta. Um país enfrenta isso. Eu já vi alguém falando, agora eu não me recordo, que as reações negativas em termos de Brasil, que todos nós sofremos de uma forma ou de outra, são a Guerra do Paraguai e a escravidão. Coletivamente, nós enfrentamos as consequências desses dois episódios históricos que muito prejudicou a pátria brasileira. E nós vamos, enquanto pátria, sofrer as consequências disso e ter que repor isso para a lei divina natural. É alguma coisa que, se eu reencarnei no Brasil, eu assumo isso. Agora, imagina as leis de ações e reações do planeta Terra, que nós dividimos isso com todos os irmãos terrenos. Então, isso é uma reflexão para que a gente saiba que na lei divina não há injustiça. Né? Nós temos que consertar tudo o que fizemos de errado, individualmente e coletivamente. Eu? Realmente, a Guerra do Paraguai foi terrível, né? Foi uma chacina terrível que os brasileiros fizeram. E a escravidão foi uma aberração da natureza, né? Que lá foi uma coisa historicamente terrível. E o Brasil foi o último país do mundo a abolir, né, a escravidão, infelizmente. Mas graças a Deus abolimos. Né? Você falou aí do resgate, João Mário, eu estava refletindo aqui. Mas eu não vou falar agora não, vou deixar todo mundo curioso, depois eu falo. Na visão espírita, o que é a ansiedade? Por que temos ansiedade? Os espíritos nos ajudam a ter ansiedade? Segundo a visão espírita, a ansiedade é excesso de futuro, né? É quando a pessoa fica mais preocupada com o futuro, com o que pode vir ou o que vai acontecer, do que com o presente. Né? Ele está mais à frente da sua realidade atual. Né? Igual o Jomar falou ali, do ressentimento. O que é o ressentimento? É ressentir. Né? Você sentir de novo. Ansiedade é você estar vivendo uma coisa que ainda não aconteceu. É você estar na expectativa de acontecer alguma coisa que ainda não aconteceu. Né? É você esperar alguma coisa que ainda não chegou. Então a gente tem que saber separar e viver o momento. Da mesma forma, a depressão é quem vive de passado. O que teve, o que passou, o que aconteceu, lá atrás era assim, não sei o quê. Nós não vivemos mais no passado, como também não vivemos no amanhã. O único momento que nós temos é exatamente esse agora. Nós podemos planejar o amanhã? Sim, mas nós temos que viver o hoje. Porque amanhã eu não sei se eu vou estar aqui. Quem aqui pode garantir que vai acordar amanhã cedo? Ou que vai conseguir... acordar na carne. Ou que vai dormir essa noite ainda encarnado. Nós não sabemos. Tudo pode acontecer. Eu brinco com meus amigos, eu falo que nós estamos numa fila e todos nós temos uma senha. A qualquer hora o nosso número vai ser cantado. E nós vamos ter que pegar esse trem de volta para casa. Então, como eu não sei em que momento eu vou aproveitar o que eu tenho agora. Vamos viver o agora, exatamente este momento. É agora que eu estou aqui, é agora que eu posso fazer, é agora que eu posso ser, é agora que eu posso mudar, é agora que eu posso te amar, é agora que eu posso te ajudar, é agora que eu posso te perdoar. Para que empurrar para amanhã? Ou ficar esperando o amanhã para que eu faça? Para quê? E se o amanhã não vier? E se amanhã eu acordar, como disse o Jomar, já fora do corpo, e falar assim, nossa,
Poderia ter feito e não fiz. Agora não posso fazer mais. Aí vem a depressão, porque já vai viver de passado, de uma coisa que já não pode mais. Então o que nós temos que fazer é nos atualizar. Nós só temos isso aqui, ó, esse momento aqui agora, é o que nós estamos vivendo. Daqui a pouco, cada um de nós vai ter outros momentos. Cada um vai para os seus lares, cada um vai fazer outras tarefas. Daqui mais umas horas, todos nós estaremos dormindo, né? Já no mundo espiritual, em desdobramento, aproveitando outro momento. Amanhã cedo, nós acordaremos de volta no corpo físico, assim espero, e vamos ter outros momentos. Então vamos deixar que o amanhã faça para o amanhã. Hoje é hoje. Eu não preciso ficar preocupado. Em relação aos espíritos gerarem ansiedade, os espíritos não podem gerar ansiedade em mim. Eles podem incentivar a ansiedade que eu já tenho. Porque um espírito ele não pode causar em mim algo que eu não possuo. Se eu não tenho vício, ele não pode me fazer viciar. Se eu não tenho a maledicência, ele não pode me fazer falar mal. Se eu não tenho índole de assassino, ele não pode me fazer assassinar. Eles não podem. O que eles fazem é o seguinte: aqueles obsessores que são espíritos do passado, de vidas passadas, a quem eu fiz mal a eles, vejam bem, eu é que fiz mal a eles. Por isso é que eles me perseguem. Por isso que são meus obsessores. Porque eu criei vínculo negativo com eles. E eles, por serem espíritos ignorantes, me perseguem ainda, querendo vingança. E qual que é o desejo dele? É que nessa atual encarnação eu não consiga me melhorar. Eu não consiga evoluir. Para quando eu voltar para o mundo espiritual, eu não vá para um mundo melhor. Que eu volte para o mesmo mundo de onde eu vim. E lá eles estão me aguardando com um sorriso tremendo, querendo me pegar de novo. É isso que eles querem. Então eles me perseguem e começam a me intuir, começam a me jogar pensamentos, mas eles vão aonde eu sou fraco. Onde está a minha fraqueza moral? É no vício? É na maledicência? É no excesso de sexo? É no excesso de comida? É no excesso de todos os excessos? Onde é que está a minha fraqueza? Quem sou eu? Cada um de nós sabe. E é lá que eles vão me atacar. Me atacar no sentido de me incentivar a permanecer no erro. Se eu sou ansioso de natureza, eles vão ficar me inspirando continuar vivendo uma coisa que ainda não aconteceu e com certeza poderá não acontecer. Porque pode não acontecer. Porque o meu amanhã é fruto do meu livre-arbítrio hoje. O que eu estou fazendo hoje é o que vai acontecer amanhã. Se amanhã eu quero me formar como um doutor, hoje eu tenho que me matricular numa faculdade. É ou não é? Se amanhã eu quero um bom trabalho, hoje eu tenho que me profissionalizar para que eu possa me colocar como requerente daquele cargo. Então tudo está na minha mão, tudo está no meu poder de decisão. Agora, se eu sou uma pessoa que não tem esse discernimento e que eu não sei dirigir direito a minha vida e que fico ansioso porque amanhã pode acontecer, porque pode fazer, porque eu estou esperando, porque as coisas vão piorar. E eu vou entrando numa ansiedade. A ansiedade acaba indo para o médico, tomando remédios, para apaziguar, para acalmar, sendo que ele poderia simplesmente mudar o pensamento, né? Então, ansiedade, excesso de futuro e espíritos, eles não influem nas nossas decisões. Eles apenas nos inspiram, mas a decisão de agir é minha, não deles. Eu escolho. E eles só me atacam onde eu sou fraco moralmente. Tá ok? Interessante, né, Márcio, que
não conseguir perdoar é ficar no passado, né? O ressentimento. E a ansiedade é ficar no futuro, né? Se a gente for pensar desta forma. Jesus, o modelo para todos nós, ele tem algumas falas sobre isso. Ele fala assim, a cada dia basta o seu peso, né? Em algumas traduções, a cada dia basta o seu mal, que é mais ou menos viver o dia, não ficar muito preocupado com o dia da manhã, não. Ele tem aquela fala linda que ele fala dos lírios no campo, né? E que a gente ficar amealhando tesouros e tesouros, se a gente não sabe se depois a gente vai viver para fazer isso. Então, viver muito no presente, né? Jesus ensina muito isso no presente. Tem um livro que eu sugiro para vocês lerem, que é Meditação e Espiritismo. Meditação é uma técnica mais oriental, então ela não é muito utilizada aqui no Ocidente, no Brasil. Surgiu há pouco tempo e o pessoal não sabe o que é meditação. Acha que meditação é ficar e parar de pensar. Não é isso, não tem jeito de fazer isso. Hoje, atualmente, tem muita gente boa pesquisando a meditação, chama atenção plena ou consciência plena, que é exatamente isso, focar no presente, né? No presente. Conseguir concentrar, e no processo de meditação você consegue ouvir os próprios pensamentos em silêncio. E aí acontece uma coisa estranha, que a gente percebe que nós não somos nossos pensamentos. Olha que interessante, nós não somos nossos pensamentos. Quando você faz um silêncio, e no processo de meditação você vai conseguindo ver o que você está pensando. E aí toda hora sua mente pensa em coisas. Vai pensar nas contas que você tem que pagar, vai pensar no vestido que você tem que vestir, vai pensar na festa, vai pensar aquilo, vai pensar no passado. A mente não para, ela fica pensando a todo tempo. Isso gera ansiedade. Então, na meditação, por incrível que pareça, a gente faz um processo do autoconhecimento para ouvir os nossos pensamentos e perceber que nós não somos o nosso pensamento. E com esse exercício, você começa a viver mais o presente. Você começa, por exemplo, o que os sábios orientais falam, você está lavando vasilha, você vai lavar vasilha. Você está estudando, você vai estar estudando. Você está trabalhando em alguma coisa, você está fazendo aquilo. Então, você mantém a sua mente no presente naquilo que você está fazendo, né? E a última colaboração espírita para a ansiedade, porque a ansiedade todos nós temos, é a fé na justiça divina. Porque quando você tem fé que tudo está certinho e que você não vai ser abandonado, e isso te dá uma segurança muito grande. Essa segurança ela é necessária para a gente viver com tranquilidade, em paz, né? E lembrando que todos nós passamos por momentos de ansiedade. A ansiedade ela não pode ser prejudicial à nossa vida, mas por momentos de ansiedade, assim como momentos de estresse, são comuns em nossa vida. Não pode ser isso exagerado demais para atrapalhar ela. Pergunta, sabemos da existência de vida extraterrestre. Por que nas casas espíritas ainda não fazem contato com essas consciências? Quem diz que não? Quem diz que não? Quem diz que vocês que estão sentados aí não são extraterrestres? Se formos pensar assim, todos podemos ter vindo de antes da Terra ou de transmigrações espirituais que já viram para a Terra. Eu vejo muita sensação quando a pessoa ou o espírito se intitula com aqueles nomes esquisitos, que é do planeta tal, eu vejo muito exibicionismo nisso. Kardec já falava há muito tempo que a raça adâmica vem cá. Quem veio com a raça adâmica e está aqui até hoje, né,
vieram de outros planetas, né? Já houve muitas transmigrações para o planeta Terra. Então, assim, não é nada, a não ser que o espírito tenha algum motivo para falar que é da dimensão tal, não ser tal, que veio de tal, né? Não precisa. Ele simplesmente é um espírito superior, né? Que seja do planeta Terra, que esteja vivendo atualmente em outro planeta. As pessoas fazem aquele... como é que fala? Aumentam isso e aumentam como se isso fosse uma coisa extraordinária. Não, é ordinária. Isso sempre é comum. É porque os espíritos muito evoluídos, eles não usam desses artifícios, né? Muitas vezes nem revelam a sua identidade. Para ter uma noção maior sobre isso, tem um texto de Kardec no Livro dos Médiuns, que ele fala sobre as linguagens dos espíritos, e a gente vê que espírito superior e espírito puro, né, espíritos bondosos, espíritos sábios de sabedoria, eles não precisam de ter esse tipo de linguagem para impressionar. O conteúdo é mais importante do que a forma, né? Então, muitas vezes é porque na casas espíritas eles não precisam dar esse tipo de adjetivo. Eu sou o Zocar do planeta não sei quem, estou aqui para instruir a humanidade, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não é isso que é importante. É importante quando você recebe uma mensagem que no conteúdo dela você vê que é uma mensagem instrutiva, consoladora, que esclarece, educa, né? Que nos leva a evoluir. E aí temos um monte, sem precisar de nomes e tudo. É tipo eu chegar aqui uma pessoa e falar, eu sou Jesus e mando vocês fazer aquilo e aquilo outro. Não é no nome que está a autoridade. Não é de falar que é de outro planeta, de uma civilização superior que dá autoridade. É o conteúdo. Principalmente que a gente não sabe se ele está dizendo a verdade ou se ele está dizendo a mentira, se é um espírito enganador que está ali querendo nos levar a questões ridículas ou a outras coisas. Então, observa o conteúdo da mensagem. Eu vou continuar na sua pergunta aí, Jomar, até mesmo porque nosso tempo já está esgotando. Jesus falava que antes do planeta ser, ele já era. Ou seja, antes do planeta existir, Jesus já existia. E a espiritualidade vem nos dizer que Jesus foi o grande arquiteto, o engenheiro astral que formou o planeta Terra, né? Com a permissão de Deus, é lógico. E é um espírito de altíssima elevação, de altíssima grandeza. E a doutrina espírita também vem nos dizer que todos os seres do universo são criados por Deus simples e ignorantes. E eles evoluem ao longo das suas existências. E que Jesus, ele começou sua jornada como espírito encarnado em orbes que já de tão antigos já não existe mais. O planeta dele até o Sol dele já foi consumido. De tão antigo que é o sistema solar onde o Cristo foi começado a sua vivência lá. E ele evoluiu ao ponto de chegar a ser Cristo, né? E o nosso governador, o nosso tutor, o nosso mestre maior, esse irmão maravilhoso que ele é. Então Jesus é um ET, concorda? Ele é um extraterrestre. E todos aqueles grandes seres que com ele trabalham, que vieram para cá para trabalhar, também são oriundos de outro planeta. E quando Jomar, falei até com o Jomar aqui, que todos nós somos. Todos nós somos. Imagina, para nós chegarmos numa situação hominal, estarmos hoje numa situação de humanos racionais, no nível evolutivo que nós estamos, você acha que o planeta Terra é suficiente para que nós atingimos isso? A doutrina fala que a gente começa lá no mineral, passa por vegetal, por animal, para depois entrar no estado hominal. São milhões e milhões de anos. O planeta é novo para sustentar isso. Então, todos nós somos ETs. Por quê? Porque Deus é universal.
Deus está em todos os lugares, está em todo o universo. Todos os planetas, todos os orbes do universo, existe vida espiritual e vida física. Em alguns, muitos, milhares deles. E nós vamos migrando, da mesma forma que a doutrina espírita fala que Capela mandou os capelinos para cá, para que eles pudessem regenerar aqui. E da mesma forma que a transição planetária nossa agora está tirando aqueles espíritos endurecidos do planeta Terra e levando para outros planetas mais primitivos, são extraterrestres. Estão saindo. Nós migramos de planeta. As pessoas, quando lançam uma pergunta dessa, Gilmar, eu imagino que estão esperando aquele ETzinho baixinho, cabeçudo, com aquele olhão, manifestar. O ET de Varginha. Eles existem? Eu acho que sim. Não sei se tem aquela forma que eles apontam lá nos desenhos, aqueles greys, né? Não sei se eles são daquele forma. Mas eles existem e não vai demorar muito para a gente fazer contato. Não vai. Porque eles já estão aqui desde o início, eles só não podem interferir. Mas assim que nós atingimos um patamar de equilíbrio social, eles vão vir até nós. Porque o intuito deles é nos ajudar. Não existe extraterrestre que vem aqui para nos prejudicar, não. Se tivesse que vir para dominar, eles teriam feito isso lá na primitividade do planeta. Nós não tínhamos armas para atacá-los. Seria muito mais fácil para eles. Agora que nós, como diz o Gilmar, nós já temos uma bomba atômica, eles vão invadir nós para quê? Para criar mais morte, mais desgraça? Até para eles também? Não vai, não, gente. Entendeu? Quer falar, Gilmar? É só contar um caso que ilustra isso, apesar que eu tenho que falar que a doutrina espírita não fala que todos nós somos extraterrestres, não, tá? Isso aí foi o Márcio que falou. Ela fala que tem alguns extraterrestres aqui. E um deles que eu lembrei é o Dr. Bezerra de Menezes, conhecido de todos nós aqui. Tem um livro, é psicografado pelo Divaldo, eu não me lembro qual livro. Quanto mais velho eu fico, mais eu vou esquecendo as coisas. Mas depois vocês procuram na internet a desencarnação do Bezerra de Menezes, que quando ele desencarnou, que foi muito suave a desencarnação dele, tinha uma multidão de espírito que ele ajudou, tudo para receber ele. E parece que ele recebeu, né, de tão boa que foi a vida dele, de tanto bem que ele fez, que ele podia voltar para o planeta dele. Olha para você ver, o Bezerra não era daqui. Que ele poderia retornar para o planeta dele, que estava muito mais evoluído do que a Terra. E ele não quis ir. Ele falou assim, ó, eu vou ficar no planeta Terra até todos voltarem comigo. Tá? É um dos livros do Divaldo que conta isso lá, como é que foi a desencarnação dele. Depois vocês procuram na internet. Então, esses estão aqui com a gente, né? E muitos já voltaram para o planeta de origem. Outros continuam aqui porque não aprendeu ainda o que precisava aprender, né? Mas é só esse caso, eu não sei se você já leu, mas é só esse caso. Gente, acabou. Boa noite a todos, fique com Deus. Daqui a pouco tem uma palestra maravilhosa aí para vocês, tá? Um abraço.